Bom dia! Em mais um capítulo sobre a história de Aparecida, continuaremos a narrar, na fala da mãe adotiva, a piora do quadro depois que ela disse que ia me matar. Mais uma internação e a desesperança tomando conta de todos. Uns dias depois daquele dia, ela já não queria mais sair do quarto. Coloquei uma mesa dentro do quarto dela, entrando até lá para colocar a comida e saindo correndo, sem ficar de costas para ela. Depois de uns 3 dias, ela parou de comer, de beber água, de ir ao banheiro, de tudo. Parecia estar só esperando a morte chegar. Quando a gente já não sabia mais o que fazer, e ela piorando cada dia mais, levamos ela para o hospital e o médico que atendeu ela conseguiu uma vaga naquele primeiro hospital que ela tinha ficado, dizendo que ela ia ficar lá só até ele conseguir outro lugar, já que na consulta ela disse para ele que ia me matar, que podia passar o resto da vida numa cadeia, morrer, mas morria feliz, porque ia me matar. Acho que ele não quis arriscar. Depois de uns 2 dias, transferiram ela para um hospital que também tinha uns trabalhos como aquele bonito que ela tinha ficado, mas era um lugar bem mais pobre. Era para ela ficar só 15 dias, mas ficou 1 mês e 15 dias. Como a gente só ia poder visitar ela depois de 2 semanas, meu marido pegou uma folga e a gente viajou para a casa de uns parentes para tentar descansar um pouco daquilo tudo. Só que depois de uns 5 dias que ela estava internada, eles chamaram a gente com urgência e tivemos que voltar correndo. Falaram que a situação dela era muito complicada, que ela estava muito agressiva e que parecia estar caminhando para um autismo. Mas o pior era que não queria mais comer e ficou sem se alimentar e nem beber nada, desde que tinha ido para lá. Disseram que nos chamaram para que a gente autorizasse eles a dar alimentação por sonda. Na outra visita, 1 semana depois, ficamos sabendo que ela havia melhorado um pouco e o médico disse que tinha voltado a comer, depois que ele levou para ela um sanduíche do McDonald's. Ele ainda brincou, dizendo que era nós que não entendia a Aparecida. Não era que ela não queria comer, mas que ela só comia se a comida fosse boa. Veja que também tem gente muito boa nesse trabalho. Ele não pode ter adivinhado que ela gostava dessas coisas. Deve ter conseguido que ela falasse com ele, coisa que a maioria desistia, depois de ver que ela tinha dificuldade. A gente já sabia que ela gostava só de comida boa, porque quando fazia uma comida muito boa, ela comia sem parar. Se fosse arroz com feijão, comida de pobre, como dizia, jogava fora, na nossa cara. Queria macarronada, lasanha, torta, carne assada, essas coisas que a gente até comia, mas muito de vez em quando. Lá, que era bem longe da nossa casa, a gente ia nas visitas semanais, mas ficava torcendo para chegar a hora de buscar ela de vez. Se por um lado a gente queria que ela ficasse internada, também queria que ela voltasse logo. Era difícil para a gente se deslocar até lá. Meu marido precisava faltar no serviço. Aquele lugar me dava uma sensação de que não estavam cuidando dela direito. Uma vez cheguei lá e Aparecida só queria ficar deitada pelo gramado, ela e todos os outros. Para ficar jogada pelo chão, ficava lá em casa mesmo. Dava para ver que eles estavam tudo dopados. Por outro lado, a gente também não queria que ela voltasse do mesmo jeito que foi, que tudo continuasse a ser como era antes. A gente não sabia como manter ela viva sem ser um perigo para ela mesma e para nós. Às vezes, eu me perguntava se queria que ela ficasse viva mesmo. Vou dizer uma coisa que nunca contei para ninguém. Por vergonha. Teve dia que eu quis abandonar a Aparecida, pegar ela, colocar num ônibus e largar ela numa cidade longe, onde alguém pegasse e cuidasse dela. Fiquei até imaginando como fazer isso, mas aí lembrei que ela não ia entrar em um ônibus e que era muito pesada para eu carregar. Se pedisse para o vizinho levar, ele ia querer saber onde eu tinha largado ela. Eu queria me livrar da minha carga, mas também me perguntava o que a gente ia fazer se ela morresse ou sumisse. Como ia ser a nossa vida, a minha
e de meu marido sem a Aparecida, quando ela estava em nossa casa. A gente fazia todo dia a mesma coisa, esperar que ela acordasse o mais tarde possível, dar comida, remédio, fazê-la tomar banho, obrigar ela a sair do quarto, ficar vendo ela andando em volta da casa, alisando a grama por horas seguidas, como se estivesse ninando uma criança, vendo ela rindo, conversando e gesticulando com pessoas que a gente não imaginava quem podia ser. Não sei se vocês entendem, mas quando ela estava internada, não era só alívio que a gente sentia. A gente se sentia inútil. Outra coisa que eu fui percebendo era que a gente usava a Aparecida como muleta e até como guarda-chuva. Nós não saía, não fazia visita, não viajava e eu até não trabalhava, usava a doença da minha filha como desculpa. E se alguém que a gente não gostasse, por qualquer motivo, tentasse se aproximar, a gente tinha a Aparecida para espantar eles. Tinha gente que eu só gostava porque tratava bem a Aparecida. Tinha outros que eu até gostava, como umas pessoas que moravam lá por perto, que, uma vez, quando nós duas estava fazendo caminhada, mudaram para o outro lado da rua quando chegaram perto de nós. Desses eu não gostei mais e nunca mais nem cumprimentei. A nossa vida era isso. A gente passava o tempo todo esperando pelos barulhos que ela fazia. Abria a porta do quarto um montão de vezes, até que saía e ia até a cozinha onde abria a torneira. Fechava, abria, fechava, depois voltava para o quarto, deitava, levantava e começava tudo de novo, até que eu, não suportando mais, dava um berro e mandava ela parar com aquilo de uma vez. Passavam uns minutos e começava tudo de novo. O que mais me deixava nervosa era que qualquer coisa que a gente xingasse, ela ficava horas repetindo. Eu xingava mesmo, de burra, de porca, de preguiçosa. Uma vez, quando tentava fazer ela deitar para dormir e não consegui, já não aguentando mais viver naquele inferno. Perdi a paciência e, aos berros, coloquei toda a minha raiva para fora. Disse que não suportava mais viver ao lado de uma louca. Disse não, berrei, berrei. E ela passou aquela noite inteira sentada na cama, com os pés no chão, balançando o corpo, repetindo sem parar que não era louca, que a louca era eu. Eu já não sabia mais qual de nós duas era mais louca. Não sabia como tratar a doença de Aparecida e estava indo pelo mesmo caminho que ela. Quem podia ensinar? Só olhava com aquela cara que apontava o nosso erro e dizia que não devia ter feito isso ou aquilo. Nunca o que a gente devia fazer. Veja, se a gente tem um doente em casa, alguém com câncer ou que teve um derrame, por exemplo, os médicos ensinam como a gente tem que cuidar. Aparece até programa na televisão ensinando. A mesma coisa quando tem uma criança deficiente ou um velho esclerosado. Tem sempre alguém para ensinar a cuidar, a dizer como dar os remédios, dar banho, a fazer com que a pessoa se sinta bem. Quem pode pagar, paga uma, e às vezes até mais de uma pessoa para cuidar do doente. Já com a Aparecida, com esses doentes da cabeça, não. Todo mundo corre. Não era que a gente não queria cuidar dela. Primeiro, a gente não sabia o que fazer para cuidar dela e nem o que fazer para não ter medo dela. Segundo, a gente queria que ela sarasse de uma vez. Os amigos e conhecidos davam uma porção de conselhos. Diziam que eu não podia deixar ela nervosa, que quanto mais calma ficasse, menos chance de me agredir, como se fosse eu a culpada por ela ficar nervosa. Tudo bem que eu não sou fácil, tenho mania de limpeza, quero as coisas tudo certinhas. Uns diziam que a gente não devia insistir para ela tomar banho para comer, que devia deixar ela na dela, fazer de conta que ela não existia e viver como se nada estivesse acontecendo. Outros que a gente tinha de satisfazer todas as vontades dela. Agora, o que mais a gente ouvia era que devia achar um lugar para internar ela para sempre, que essa doença não tinha cura, que ela ia ficar cada vez pior, e quando a gente menos esperasse,
ela ia matar a gente. Teve uns que disseram que era para a gente devolver ela para a família, que se nós não tivéssemos tirado ela do mundo dela, ela não teria ficado louca. Para cada uma dessas pessoas, a gente tinha uma resposta que nunca agradava a ninguém. Se a gente soubesse como não deixar ela nervosa, já estava fazendo certo. Se ela, de um momento para o outro, sem ninguém falar ou fazer nada, já se transformava, como nós ia saber o que não podia fazer? A gente só sabia que ela virava bicho se cobrasse para tomar banho, vestisse uma roupa decente, se alimentasse e não jogasse o remédio fora, depois de já estar com ele na boca, essas coisas. Outras coisas que deixava ela daquele jeito a gente nem sabia o que era. Quando a gente via, ela já estava daquele jeito, ou como a gente dizia, tinha levantado do avesso. Outras coisas que a gente cobrava das outras filhas, como estudar e trabalhar. Já fazia muito tempo que nem cobrava mais. Acho que esse foi o ponto mais difícil para lidar com a Aparecida desde o começo e insistir para ela fazer o certo. Como eu acreditava que era o certo, pode sim ter feito ela ficar louca. Aí eu concordo com aquele amigo que dizia que se a gente tivesse deixado ela no meio natural dela, ela podia ser uma pessoa saudável. Lá, sem as cobranças para estudar e trabalhar, ela poderia não ter ficado doente. A gente precisava fazer tudo por ela, colocar a comida na sua frente, dar o que ela precisasse nas mãos, cuidar dela como se cuida de uma pessoa doente, um deficiente físico, um aleijado. Mas ela não era uma aleijada, tinha um corpo saudável, forte, internar para sempre, já tinha visto que era impossível, só se tivesse dinheiro. Mas a gente não tinha, a gente chegou a um ponto que não sabia mais o que fazer.